Você já se sentiu espiritualmente morto, como se tudo estivesse perdido e a esperança fosse apenas uma palavra vazia? Imagine um vale cheio de ossos secos, sem vida, sem futuro. Mas, e se eu te dissesse que há uma promessa de restauração até para os casos mais impossíveis? Hoje, vamos explorar o mistério do Vale dos Ossos Secos e descobrir o poder surpreendente por trás dessa visão profética de Ezequiel. Fique comigo e entenda como Deus pode transformar até a morte em vida. E o que isso significa para você agora? E se você olhasse ao redor e só visse desespero, morte e secura espiritual? Poderia haver esperança em meio a tanto caos? E se a resposta estivesse além da sua compreensão? Imagine uma nação destruída, exilada, esquecida. O povo de Deus estava nas mãos de seus opressores, sem direção, como ossos secos espalhados pelo chão. Como encontrar vida em meio a tanta destruição? Diante de um vale cheio de ossos secos, Deus pergunta ao profeta: podem esses ossos reviver? Ezequiel incrédulo responde: Senhor, tu o sabes. Quantas vezes você já se sentiu como esses ossos? Seco por dentro, sem forças, sem esperança? A visão de Ezequiel é sobre isso. Quando não há mais nada a fazer, o que resta é confiar no impossível. Enquanto Ezequiel profetiza, um som começa a ecoar no vale. Ossos começam a se mexer. Um a um, eles se juntam. Mas algo ainda falta. Será que a vida realmente pode voltar a esse exército? O que aconteceu naquele vale mudou a história de Israel para sempre. Mas naquele momento, Ezequiel não tinha ideia de que estava prestes a testemunhar um milagre. Um vale coberto de ossos espalhados por toda parte, sem vida, sem esperança. Mas então, o vento começa a soprar e algo extraordinário está prestes a acontecer. Em instantes, aquilo que parecia morto começaria a se mexer. Restavam apenas segundos para que o impossível acontecesse diante dos olhos de Ezequiel. Ezequiel provavelmente não esperava que a resposta para o futuro de Israel viesse de um vale de ossos secos. Hoje, mais do que nunca, muitos de nós vivemos em um vale de ossos secos. Nossas esperanças, nossos sonhos, nossa fé, tudo parece estar à beira da morte. Mas Ezequiel nos mostra que mesmo os lugares mais desolados podem ser restaurados pelo poder de Deus. Vamos mergulhar nas 3 etapas cruciais dessa poderosa experiência. Cada uma delas não só nos ensina sobre a restauração de Israel, mas também nos fala diretamente sobre nossa vida e espiritualidade hoje. Ezequiel é levado por Deus a um vale coberto de ossos secos. Imagine a cena: um deserto vasto, cheio de restos humanos, sem vida, sem esperança. A visão é um retrato vívido da condição espiritual do povo de Israel naquele momento. Eles estavam exilados, separados de sua terra, de seu templo e, mais importante, de seu Deus. Esta imagem de desespero é muito mais do que uma mera descrição. É um símbolo profundo da condição humana. Muitas vezes, na vida, nos encontramos em vales próprios, enfrentando problemas que parecem insuperáveis. Quantas vezes já nos sentimos como esses ossos, secos, desolados, sem força para continuar? Esses sentimentos de desespero e perda não são apenas experiências isoladas, são parte da jornada humana. Por exemplo, pense em um momento de sua vida em que tudo parecia perdido. Você pode ter enfrentado a perda de um emprego, um relacionamento rompido ou uma crise de fé. Naquelas horas sombrias, a sensação de estar cercado por ossos secos pode ser opressiva. O povo de Israel sentia isso de maneira intensa, pois sua identidade estava profundamente enraizada na relação com Deus. Assim como eles, muitos de nós lutamos para encontrar sentido e esperança em meio ao desespero. Quando olhamos para essa situação, é vital entender que Deus não ignora o nosso desespero. A visão do Vale de Ossos Secos é um convite para reconhecermos a realidade de nossas lutas. Mas o que vem a seguir é onde a história começa a se desenrolar de maneira surpreendente. Após contemplar essa cena de desespero, Deus se dirige a Ezequiel com uma pergunta impactante: podem esses ossos reviver? O profeta responde com uma honestidade admirável: Senhor, tu o sabes. Essa resposta é significativa, pois mostra a humildade de Ezequiel e a sua compreensão de que a restauração está além de suas capacidades humanas. Aqui, Deus instrui Ezequiel a profetizar sobre os ossos secos. Este é um ponto de virada. Ao obedecer, Ezequiel não está apenas falando, ele está agindo em fé, confiando que as palavras de Deus têm poder. Profetize sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A beleza dessa instrução
é que nos ensina sobre o poder da palavra de Deus. Quando Ezequiel profetiza, algo extraordinário começa a acontecer. Os ossos se juntam, tendões aparecem, carne cobre os ossos, mas ainda falta algo: a vida. E é nesse momento que somos lembrados de que a obediência à palavra de Deus pode trazer transformação, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Estamos dispostos a profetizar em nossos vales de ossos secos? Como podemos falar esperança, fé e vida nas situações que nos cercam? Muitas vezes, em momentos de desespero, temos a tendência de falar negativamente sobre nossas circunstâncias. Mas Deus nos chama a fazer o contrário, a falar vida e esperança, mesmo quando não conseguimos ver uma saída. Finalmente, Deus dá a Ezequiel uma nova instrução: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Este é o clímax da visão. O sopro de Deus traz vida e restauração. Aqui vemos uma poderosa metáfora. Sem o Espírito Santo, nossas vidas podem estar cheias de atividades e movimento, mas ainda assim estar mortas espiritualmente. A vida verdadeira só vem quando permitimos que o Espírito de Deus entre em nossas vidas. Assim como os ossos secos foram revestidos de carne, nós também precisamos ser preenchidos com o Espírito de Deus para experimentar verdadeira renovação. A história de Ezequiel não termina apenas com a restauração física, mas nos mostra que Deus tem um plano para restaurar nossas vidas espirituais. O que acontece no vale é uma metáfora para a restauração que Ele deseja realizar em nós. Ele pode transformar nossos desânimos em esperança e nossos medos em fé. E você sabia que ao longo da história, muitas pessoas enfrentaram suas próprias visões do vale e emergiram com testemunhos de renovação? Desde os profetas do Antigo Testamento até os cristãos modernos, a mensagem permanece a mesma. Deus pode e deseja trazer vida onde parece haver morte. Histórias como a de um missionário que, em meio a uma crise de fé, se lembrou do poder da palavra e começou a profetizar sobre sua situação. Gradualmente, ele viu Deus agir em sua vida e em sua comunidade. Isso nos leva a pensar: o que precisamos profetizar em nossas vidas hoje? Vamos pensar em algo mais próximo de casa. Imagine alguém que você conhece que está lutando contra uma doença grave, ou talvez alguém que perdeu um emprego e está se sentindo sem direção. Essas situações podem parecer vales de ossos secos, mas a mensagem de Ezequiel é clara: há esperança. Assim como Ezequiel, todos nós podemos falar vida em meio à morte, esperança em meio ao desespero. A verdadeira transformação começa com a nossa disposição de acreditar e agir em fé. Cada um de nós tem o poder de profetizar em nossas vidas e nas vidas dos outros. Quando falamos a palavra de Deus, quando oramos e buscamos o seu Espírito, estamos colaborando com Deus na restauração de nossos próprios vales de ossos secos. Ao final desta história, a visão de Ezequiel nos lembra que, mesmo nas situações mais desoladoras, Deus é capaz de trazer vida e esperança. Não importa o quão secos ou mortos possamos nos sentir, sempre há uma possibilidade de renovação quando nos voltamos para Ele. Então, você está pronto para profetizar? O que você vai declarar sobre sua vida e suas circunstâncias? Permita que o Espírito de Deus sopre sobre seus ossos secos e traga a transformação que você tanto deseja. Até agora, exploramos a incrível visão de Ezequiel e o Vale dos Ossos Secos. Vimos como essa cena desoladora representa não apenas a condição espiritual do povo de Israel, mas também a nossa própria luta interna. Discutimos a pergunta desafiadora que Deus fez a Ezequiel: podem esses ossos reviver? E a resposta honesta do profeta, que nos ensina sobre a importância da humildade e da fé em Deus. Observamos como a obediência à palavra de Deus pode trazer transformação, mesmo quando as situações parecem impossíveis. E, finalmente, vimos o clímax da visão, onde o sopro de Deus trouxe vida e restauração. Essa poderosa metáfora nos lembra que, sem o Espírito Santo, nossas vidas podem parecer vazias, mesmo que estejamos cercados por atividade. Agora, se você acha tudo isso interessante, espere até ouvir o próximo ponto, que é o mais chocante de todos. Você vai descobrir como a mensagem de Ezequiel ainda ressoa em nossas vidas hoje e como podemos aplicar esses ensinamentos para trazer vida e esperança aos nossos próprios vales. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê suas próprias lutas e desafios. Você está pronto para descobrir o que Deus pode fazer em sua vida?
Deus não apenas tem o poder de trazer vida onde parece haver morte, mas também deseja fazer isso em nossas vidas. Assim como os ossos secos ganharam forma e vida novamente através da palavra de Deus e do sopro do Espírito, nós também podemos experimentar uma renovação espiritual profunda. A transformação que ocorreu no vale não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas uma promessa de esperança para todos nós. Isso nos leva a refletir sobre como essa mensagem se aplica em nossas próprias vidas. Muitas vezes, podemos nos sentir como aqueles ossos secos, desesperançados, perdidos e sem vida. Mas assim como Deus pediu a Ezequiel para profetizar, Ele nos convida a falarmos sobre nossas próprias lutas e a nos voltarmos para Ele, permitindo que Sua palavra e Seu Espírito trabalhem em nós. Então, a pergunta que se levanta é: onde você precisa permitir que Deus traga vida em sua vida? Quais áreas estão secas e precisando de renovação? Deus está sempre pronto para soprar seu Espírito e restaurar o que está perdido, mas precisamos dar o primeiro passo de fé. É hora de profetizar sobre nossas circunstâncias e abrir nossos corações para a transformação que só Ele pode trazer. O que você vai declarar sobre sua vida a partir de agora?